pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Dia 24 de junho, esse mês, tá marcado para sair a estreia solo da Nayeon do Twice. Algumas semanas atrás, o Twice também surpreendeu a todos quando todas as 9 integrantes criaram contas individuais no Instagram. Antes, todas as 9 promoviam através de apenas uma única conta, e foi assim por anos, desde o debut delas, e por isso essa mudança repentina realmente surpreendeu. Logo em seguida foi anunciado o solo da Nayeon, e alguns fãs ficaram na dúvida se isso seria um indício que o Twice está para dar desband, já que esse ano é quando termina o contrato delas. Como elas debutaram em outubro de 2015, o contrato delas tá para expirar em outubro desse ano. E como essas mudanças foram muito repentinas, o solo da Nayeon em um Instagram, muitos acreditam que talvez elas não vão renovar o contrato. Vamos falar dos dois assuntos. Primeiro, o que eu espero do solo da Nayeon e depois a questão da expiração do contrato. Pois então, o solo da Nayeon é para sair esse mês, inclusive ontem saiu o teaser, eu vou deixar nos cards para quem ainda não assistiu. E assim, eu acho que era esperado, a Nayeon é a integrante mais popular, eu acho até que demoraram para fazer um solo dela, com a popularidade que ela tem já daria para ter feito muito antes. Não é como se ela precisasse de mais tempo para que o nome dela fosse consolidado. Acho que foi mesmo uma questão da JYP naquela ideia de não dar visibilidade a uma integrante específica. Mas eu acho que a essa altura elas precisam ser valorizadas individualmente, até porque nós fãs estamos acostumados a ver elas sempre juntas, e isso gera um interesse maior. É preciso que, além delas serem fortes como um grupo, o Twice, elas também sejam fortes individualmente. E uma das formas de atingir esse objetivo é justamente investir em uma carreira solo. A Nayeon tem tudo que os coreanos gostam, ela é bonita, ela tem um rosto fofo e delicado, a voz dela é muito doce. Definitivamente ela tem tudo para ser uma das maiores solistas da Coreia. Além disso, ela tem uma vibe divertida e engraçada, ela é ótima também nos programas de variedades, e eu tô bem ansiosa, acho que vai ser uma música muito boa. Pelo teaser dá pra ver que vai ser animada, algo bem a cara da Nayeon. Deu pra ver também alguns visuais, inclusive mostrou vários ao longo do teaser, e eu já gostei de todos. E agora eu vou esperar o MV sair para falar mais sobre a minha opinião. Agora pulando para o segundo assunto do vídeo de hoje, que é sobre o possível desband do Twice. Assim, existem muitas chances delas darem desband, assim como não. A gente sabe que esses últimos anos tem sido um pouco difícil pro Twice, elas tiveram algumas dificuldades, a Momo vem lidando com muitas críticas desde o debut, temos também a saúde da Jonghyun e o fato delas trabalharem muito e não terem muito tempo para descansar. É comeback atrás de comeback. E esses são apenas alguns dos motivos para elas não quererem renovar o contrato. Porém, tem chances também de acontecer o contrário, elas continuarem no grupo. O solo da Nayeon e a criação de contas no Instagram pode indicar algo nesse sentido. Para vocês entenderem, sempre que um grupo chega perto dessa época de renovação do contrato, meses antes são feitas reuniões para decidir se vai realmente dar desband ou se o grupo vai continuar. Não é porque o contrato termina em outubro que elas vão deixar para decidir, que a JYP vai conversar com elas só lá em outubro. Não, muito antes já estão decidindo. E é claro que por ser um contrato, as duas partes precisam chegar em um acordo, onde as garotas vão apresentar as propostas para que continuem no grupo e a JYP vai fazer a mesma coisa caso queira continuar com elas. E normalmente nessa fase de discussões é quando os idols começam a ter mais liberdade para colocar algumas exigências. Quando elas debutaram, elas não eram ninguém, elas tiveram que passar por um processo, foi o programa, e naquela época os termos com certeza favoreciam a JYP.
Só que agora é diferente, elas já têm o nome delas na indústria, elas têm o reconhecimento e podem exigir algo para que continuem na empresa. É claro, termos que favoreçam elas. Não é vantajoso para elas renovar o contrato se os termos continuam os mesmos. E eu tenho a impressão de que o solo da Nayeon e as contas no Instagram foram 2 desses termos. Afinal, se fosse uma ideia da JYP, eu duvido que ela demoraria tanto para colocar em prática. O que parece é que realmente as garotas estão exigindo mais coisas e mais liberdade agora que elas podem. Talvez até outubro a gente veja mais coisas, as garotas fazendo coisas que elas nunca fizeram antes. Tudo depende, é claro, de como vai ser esse acordo com a JYP. Lembrando também que essas negociações são feitas individualmente, ou seja, com cada uma das integrantes, então pode ser que uma ou outra exigência não seja aceita, mas também não temos como negar que hoje em dia é muito mais flexível para elas. Agora, pelo menos, elas podem definir novos termos que sejam mais favoráveis a elas. Muitos grupos, quando chegam nesse patamar, começam a ter mais envolvimento com os trabalhos, alguns começam a ter mais liberdade para compor, produzir, escolher figurinos, trabalhar em outras mídias. Muitos idols, por exemplo, nessa fase começam a atuar e tudo vai depender de quais forem as exigências das garotas. Por isso que nem sempre um disband deve ser visto como algo negativo. Não é porque é um grupo da disband que os integrantes não gostam de ser idols ou que não ligam para os fãs. Às vezes é apenas porque aconteceu do grupo e a empresa não terem conseguido entrar num acordo que favoreça ambas as partes. Às vezes os idols pedem demais e a empresa não concorda e acaba dando disband. Ou a empresa sabe da importância daqueles idols e atende todas suas exigências. Tudo vai depender do quão influente esse idol é. Detalhe também, galera, é que outras empresas também podem apresentar contrapropostas que podem ser muito mais vantajosas para os idols. Então não tem realmente como a gente saber se vai ou não vai dar disband. É muito difícil. Pode ser que agora seja uma resposta e lá em outubro tudo mude. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Kisses e let it go!